O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a avianteiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vianteiros para receber seus frutos. Os vianteiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vianteiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vianteiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vianteiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse tempo de Quaresma, estamos refletindo, observando como está o nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo, com os nossos irmãos. No Evangelho de hoje, eu resumiria ele apenas numa frase: o homem rejeita Deus. O homem não quer saber de Deus. O homem quer se colocar no lugar de Deus. Simplesmente isso. E Jesus deixa bem claro aqui no Evangelho, quando ele diz: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feita pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra foi rejeitada. Jesus foi rejeitado. Mas é preciso, meus irmãos, perceber aqui uma coisa. No capítulo 12 do livro do Apocalipse, ali a partir do versículo 7 a 9, nós encontramos a primeira rejeição de Deus, que aconteceu
com a antiga serpente, o sedutor do mundo inteiro, o diabo, Satanás, o dragão. Ele rejeitou Deus. A rejeição dele para com Deus começou justamente porque ele quis ser maior do que Deus. Ele quis ser Deus. Essa foi a rejeição. E ele foi expulso do céu. E aqui no livro do Apocalipse vai dizer que ele veio também fazer com que nós, seres humanos, rejeitasse Deus também. No capítulo 1 do livro do Gênesis, Deus nos cria. Deus cria tudo, cria todas as coisas e nos faz a sua imagem e semelhança e nos coloca no jardim do Éden, no jardim da felicidade. Satanás, em forma de serpente, foi lá e seduziu Eva, porque Deus já havia dito para ela não comer, tanto ela como Adão, não comerem um fruto do conhecimento do bem e do mal, senão eles iriam morrer. E o demônio, em forma de serpente, o dragão, o sedutor do mundo inteiro, como diz no livro do Apocalipse, que eu acabei de citar. Ele fez com que Eva pudesse se deixar levar por ela, dizendo assim: quando comerdes do fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como ele. Vocês estão entendendo o que é que a serpente faz? Faz com que Eva seja seduzida por ele, a desejá-lo o coração, a ser igual a Deus. E Eva, infelizmente, comeu do fruto. Depois ofereceu a Adão. E esse desejo do homem de querer ser igual a Deus se perpetuou até nos tempos de hoje. O homem, quando ele quer ser igual a Deus, ele está rejeitando a Deus. No capítulo 3 também, o versículo 15 desse livro do Gênesis, Deus deixou bem claro, depois de todo este mal que aconteceu, Deus falou o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a dela. A partir de então, houve e haverá até o fim dos tempos essa inimizade entre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, a sua mãe, e todos nós, tendo como centro o próprio Jesus, uma inimizade. O diabo criou um ódio por todos nós, pelos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir de então, ele vem nos seduzindo cada vez mais, para que nós nos tornemos cada vez mais inimigos do Senhor. E também, a partir de tudo isso, nos levando a essa grande rejeição de Deus. O demônio não quer que Jesus reine, que Jesus seja o Senhor. Como tinha uma música antiga que se cantava muito na igreja: reina Jesus o Senhor, impera Jesus o Senhor. E vemos também aquele lema de São José Sanches: viva Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe.
Nós precisamos, meus irmãos, nos apoiar cada vez mais diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos apoiemos em Jesus, nos apoiemos em Nossa Senhora. Tanto que no capítulo 1, versículo 24 do Evangelho de São Marcos, quando Jesus entra na sinagoga, vocês viram? Vocês vão ouvir agora o que é que o diabo fala para Jesus. Ele diz o seguinte: que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Viestes nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Aqui já há uma preocupação dele quando ele vê Jesus. Ele já se preocupa porque ele quer reinar. Ele quer reinar nos nossos corações. Ele quer reinar nas nossas vidas. Mas ele sabe que a força dele é perdida em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus morre na cruz, Jesus o vence. Mas mesmo assim, diante de um mistério que nós não conseguimos entender, até o fim dos tempos, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continuará fazendo de tudo para nos perder, para nos tornar inimigos de Deus. E essa inimizade nos levará sempre a uma rejeição. Nós não queremos que Ele reine no meio de nós. Este é o lema que Satanás imprimiu no nosso coração desde quando ele enganou Adão e Eva no paraíso. E há um combate entre nós. E nós precisamos compreender que nós somos de Deus e que precisamos permitir que Jesus continue reinando na nossa vida, para que um dia nós possamos estar com Jesus no céu. No decorrer dos anos, no decorrer dos tempos, Satanás foi fazendo com que Deus, que é o centro, fosse tirado do centro e colocado o homem. Vocês precisam notar isso na história da humanidade. Na época em que a Renascença surgiu, porque a Renascença ela surge depois da Idade Média. Na Idade Média, que Satanás tem querido imprimir, que é a Idade das Trevas, mas na verdade é a Idade da Luz, era o tempo em que Deus estava no centro. Tudo que o homem fazia tinha como meta Deus, tinha como meta a transcendência, ou seja, as coisas do alto, como São Paulo vai dizer, buscai as coisas do alto, aonde Deus está. Mas com esse movimento da Renascença, que surge mais ou menos ali pelo século XIV e vai se encerrar mais ou menos pelo século XVI, embora não se tenha uma data muito clara a respeito disso. Foram surgindo os intelectuais. E os intelectuais, chamados os iluminados, os humanistas, eles começaram a dizer que o homem é mais importante do que Deus. Aqui está aquela frasezinha que o próprio diabo colocou: sereis como deuses. O homem querendo ser Deus. E esses movimentos, eles conseguiram penetrar através da cultura, através da religião, através das famílias,
através da política. Eles foram se infiltrando e colocando essas ideias anticristã, anticatólica, anti-Deus. E aí nós podemos entender anticristo, o anticristo. E através de tudo isso, eles vêm trabalhando, e nós precisamos entender que quem está por trás de tudo isso é Satanás. Satanás está por detrás de tudo isso, imprimindo cada vez mais no coração do homem a rejeição de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, estar atentos. Olhemos os tempos de hoje que você vai observar. Satanás, tem usado o homem, aqui eu vou repetir, nas grandes instituições, que antigamente Deus estava ali no centro, para tirar Deus e colocar o homem. Então vocês vejam na família, o diabo tem trabalhado de toda forma para destruir as famílias. Como? Destruir a família como? Tirando Deus. Vejam nas escolas. Ele tem penetrado nas escolas e doutrinado os alunos para que os alunos rejeitem a Deus, colocando o homem como o centro. Na igreja, observe a igreja também. Os ensinamentos que já não tem mais como fundamento a Sagrada Escritura, os santos padres, são colocados esses teóricos pagãos e colocando eles como a sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Deus é a sabedoria. É em Deus que nós devemos buscar. É nele que nós devemos estar. E esses ateus têm colocado e impresso através de professores que já são doutrinados, que já são paganizados. Eles vão introduzindo isso no coração dos alunos. A política. Teve uma época que o império e o papa, ou seja, o Estado e a igreja andavam juntos. Houve uma cisão. A igreja ficou de um lado, o Estado ficou do outro, e aí começou o grande combate entre um e o outro, e o Estado rejeitando Deus de toda forma. Lembremos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um dos pontapés para que tudo isso acontecesse. Vocês se lembram do que Nossa Senhora falou em Fátima, que era preciso consagrar a Rússia, porque havia uma preocupação de Nossa Senhora de que através dela o mal se espalharia no mundo. Que mal é esse? O materialismo, a rejeição de Deus, a negação do céu, da eternidade. Então o homem se volta para um materialismo muito grande, negando a existência de Deus. E se o homem rejeita Deus, ele vira um animal. É assim, meus irmãos, o sentido geral desta parábola, e nós precisamos estar atentos. Peçamos a Deus, meus irmãos, no dia de hoje, por meio de Nossa Senhora, que nós não rejeitemos a Deus, porque se houver uma rejeição completa de Deus, falando que a felicidade nossa está neste mundo e que o céu não existe, o homem será condenado para sempre. Porque é isso que Satanás quer. Uma vez que ele já foi condenado, ele quer nos levar também à condenação eterna. Peçamos a Nossa Senhora
que ela interceda por nós, pela Igreja, pela fidelidade da Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.